Esses seres estelares ou são os anjos caídos luciferianos, ou são do Império do Orion. Esses seres estelares não são separados, eles não brigam entre si, eles são as confederações, na verdade. Eles não são separados um do outro, eles geralmente pertencem a um ou dos lados da guerra cósmica. Eles são os anjos caídos do Lúcifer, ou eles pertencem a Cain-Leu, que é o meu irmão mais novo do Lúcifer. E Queen Nins, a rainha do Orion Império, que é também uma reptiliana, na verdade. Khan é um título masculino. Khan também é um sobrenome indiano, hindu e também paquistanês, do sul da Ásia. Parece que uma campainha aperta, né? De alerta, que esses povos lá tem muito a ver com a linhagem do Enki, ok? Então, Khan já é o do Enlil, o meu irmão mais novo do Lúcifer. Então, esse é um título masculino do Orion. Enquanto Vulcan ou Vulcan é uma fêmea. Ambos títulos são, como eles mesmos mostram, relatados com o termo Ka. Ka é um tipo de hierarquia ou constelações lá perto do Orion. Babylon the Great, setting the records false. Parte do anciente Atlantis, que era situado nas Américas e na Europa, ou era entre as Américas e a Europa, ficou fazendo parte das Ilhas Britânicas. E por isso que os anglos tomaram conta, né, do império aqui da Terra até agora. Então, aqui também os anglos também são a mistura de latinos e principalmente germânicos e outros. Babilônia, Great City God After the water level from the deluge had subsided and the planet depois que as águas do delúvio, das enchentes que afundaram, que consumiu a terra muito tempos atrás, baixaram. became more E stable. o planeta ficou mais estável. Noted that the northeastern part of Atlantis had managed. Ficou visto que a parte nordeste de Atlantis conseguiu ficar acima do level do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é hoje nas Américas do Sul, né? E outra parte. Então, você vê por aí
O que isso quer dizer? Surfaced during the flood, and this part of former Atlantis later became the British Isles of today. The Great Stone Circle of Avebury now was used as another interdimensional doorway for very grande Atlantis later became the British Isles of today. The Great Stone Circle of Avebury a grande pedra, o grande ciclo de pedra de Avebury deve ser na Inglaterra. now was used as another Agora está sendo usada como interdimensional doorway for very outro portal interdimensional star para systems, vários such as sistemas estelares, Sirius, tais como the Sirius, Pleiades, do and Arcturus, Pleiades e Arcturus, which were all, to a large degree, a qual eram todos, de um certo modo, now under agora Enki's dominance. num poder do Enki, no poder do Enki, que é Lúcifer. This way, Enki's minions could travel Assim, os lacaios do Enki poderiam in and out of our solar sempre viajar fora e dentro do sistema solar system into their own star systems. e em suas próprias estrelas, Although strict sistemas de estrelas. Apesar security, which existe um tipo de segurança muito estrita will make our international airport security look like a joke, was certainly in place. Alien invader force leaders promoted to a força invasora alien promoveu Khan Kings, and Khan Enlil, ou rei. Khan quer dizer também rei, Enki becomes EA. e Khan Enki becomes EA. Lúcifer não mais usa esse título de Enki, o Lorde da Terra, o Deus da Terra, mas ao invés ficou sendo conhecido como Ia, Casa da Água. Então ele governa as águas. Lá tem sempre criaturas por lá, deve ser por lá e os lacaios deles. Minions who had been promoted to leaders of a certain star system. Lacaios que foram promovidos para líderes de certos sistemas estelares. Or a part of a certain star system, now took on Orion names and Agora obteram os nomes de Orion, titles, such as Khan títulos tais como Khan Kings, e Reis, Khan Enlil's title. para fazer abusar do Khan, do título do Khan em Enlil. Khan is an Orion male title, while Vulcan, Vulkachan, or Vulcan, is female. Both titles are, as they imply, related to the term Ka. Enki and those who were closest to him, belonging to the so-called Enki clan or the House of Enki, now also took on female names and titles. Então esse Lúcifer também tem título fêmea, isso eu já sabia. Na verdade esses seres, como tem um vídeo aí que eu coloco no destaque, eles são parte de uma só alma que se dividiu em bilhões, quatrilhões de nanos, partículas dele mesmo, se tornou várias coisas. E ele é a fêmea e o macho, ele é hermafrodita.
na verdade. Ele pode se tornar qualquer coisa. Estou com female names, então ele finge ser mulher e finge também ser homem, como o velho árabe. Ele finge ser mulher e homem, ele pode pegar qualquer avatar, mas não quer dizer que ele seja uma mulher. Por isso que ele também gosta que ele promoveu a propaganda do LGBT, ou do lado da esquerda. Ele está sempre na esquerda. O irmão mais novo dele, por parte de pai, que é o meio irmão mais novo dele, é o Cain Liu, está na direita. É o homem pássaro, o Horus, o homem águia. Já o Enki não, o Enki é mais a serpente negra, eles dizem. Enlil é o lobo, ou gato. In addition to their original Em adição, se possui original. And from the Babylon. Então, em adição de seus títulos originais, ele também obteve um título bacana de mulher também. Babylonian times forward. E do tempos da Babilônia à frente. Researching the Sumerian. Pesquisando a Suméria, Babilônia, Akkadian, os recordes ou históricos da Akkadian, babilônica, sumeriana. Can be quite confusing and pode ser confuso, challenging because there is so much desafio, porque há muito secretismo, particularly since Enki and Marduk desde que Enki e seu filho decidiram change things around in the older record. Mudar as coisas ao redor de velhos sistemas, de históricos mais velhos. Quer dizer, eles manipularam muitas coisas aqui. Eles tentaram deletar muitas coisas aqui na Terra, muita história. Eles fizeram o politicamente correto, eles criaram o politicamente correto para cobrir a verdadeira histórias primordiais terrestres. Lucifer no longer used his title Enki, Lord God of Earth, but instead became known as Ea, House of Water. Então, ele não mais usa esse título do Enki, ou o Senhor da Terra, mas ao invés agora tem o nome de Ia, ou a Casa da Água. Quer dizer, ele está agora controlando as águas, por isso que tem muitas enchentes por aí. A que governa a Terra já é outra, deve ser a irmã dele. A irmã e amante dele. Which denotes the primordial waters. A qual denota as águas primordiais. O outro termo para Ka. The term Ea originally stems from Eobzu, which. O termo Ia originalmente deriva-se do Oibeziu, which is a title for Khan and Lil, que é um título para Khan e Enlil. In other words, em outras palavras, Ea não é um título apropriado for Lucifer either because he's para Lúcifer também, porque ele já roubou o mesmo do rei real. Ele roubou esse título. Ele tirou a força do rei de Orion. From being able to close the stargates and safeguard the Eridu domain, he promoted himself, and in a sense took Khan. Então ele, depois que ele fechou o Stargate, as porteiras das estrelas lá,
ele se autopromoveu, ninguém promoveu ele mesmo se promoveu. E no ascenso ele pegou essa Canelil title, self-proclaimed. Of course, I will also mainly call him EA from Iran because this is one of the dominant titles Lucifer. Mas pode-se também chamar ele de Yah, was known as in Babylonian times. Que era conhecido na Babilônia como Yah. Marduk rises to power. Marduk rises to power in Babylon. The Babylonian Akkadian Empire has always. Marduk actually died. As histórias principais diz que Marduk na verdade morreu e foi enterrado. E seu pai foi Alexandre o Grande. Has been assigned to Marduk. In conventional history, we learn that many different human. Em história convencional, aprendemos que muitos reis humanos diferentes Kings were ruling in Babylon. Estavam a reinar na Babilônia e nas vicinidades do Império. Although that was true, Marduk, apesar que é verdade, Marduk was the one in charge estava em controle. Marduk foi aquele que estava em controle behind the scenes. E atrás das cenas. We learned very little about this in conventional history. Nós aprendemos um pouco sobre isso em books e histórias convencionais. Because if they told us the truth, porque se eles tivessem que nos contar a verdade, área 2, historiadores teriam que explicar como Marduk pôde ficar tão velho. Fact, you may find references in mainstream history that Fato, você pode encontrar em referências principais da história que Marduk actually died and was buried, and his Marduk na verdade morreu e foi enterrado. Son was Alexander the Great. E seu filho foi Alexander the Great. Então quer dizer que o filho de Jesus foi Alexander the Great. Great, nossa! E eu fiz aí uma... Oh não! Eu fiz um estudo aí de Edgar Cayce, de vidas passadas, onde eles falam que eu era o Alexander the Great e que o meu pai era um ser muito prominente, que o meu pai foi um ser muito prominente, um ser que não era bem normal. Muito estranho isso, viu? Porque ele me seguia muito. Oh não, então o Alexander the Great foi o filho de Jesus. Whether Alexander really was one of Marduk's bastards. Se que o Alexander realmente tenha sido um de Marduk, dos filhos bastardos de Marduk. Sons or not, I don't know, but it would eu não sei, mas probably be fairly easy to seria mais fácil para pesquisar. Research. However, entretanto, it's outside the scope of this. Está fora do escopo do tema desse material.
Ea would never give up Lord Ia jamais iria his own desistir power, but he de seu poder. let his son Marduk rule. Então ele deixou seu filho Marduk presidir sobre ele. Por isso que diz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? While he was busy doing other Enquanto que ele estava muito ocupado fazendo things. outras coisas. Hence, Então it seems as if he parece que more or less disappeared from ele mais ou menos History at desapareceu that da point. história naquele ponto, no tempo. only to return to power again, Só para aparecer mais tarde no poder novamente, aparentemente apparently with some help from his son. com alguma ajuda de seu filho querido. Or that's what it looked like. Ou isso que parecia durante During the time of the Babylon, o tempo da Babilônia. Então, se eu tivesse sido Alexandra do Great, eu tenho uma parte minha que seria o filho de Marduk e seria o neto ou neto no passado, neto do Lúcifer, Great, Babylonian Empire, do Império Babilônico, Babylon, with a new race of com a nova raça humans evolving who had amnesia, de humanos evoluindo que tinham amnésia and couldn't remember e não anything poderia lembrar qualquer coisa. prior to their current lifetime, was the era when Antes do não podia lembrar nada de suas vidas passadas. Lógico, né? Isso foi o tempo quando eles vieram aqui para fazer o quê? Para deletar a memória das pessoas e deletar o seu DNA. Ea Foi could claim the Nietzsche que supremacy of the claim gods. supremacy. Então foi um tempo quando Ia, que é o Lúcifer, poderia então proclamar a supremacia do Deus, inserindo Imprinting in humans that he was the Lord of nos humanos que ele era o universe. Senhor do Universo and no one else could compete. e ninguém mais pôde competir com He ele. did this by having Poderia. Ele mesmo fez isso por himself and his por fazer-se son e taking como on the também seus filhos para ele fez isso, ele e seu filho assumindo persona of the supreme a personalidade ou identidade gods of Orion. do Supremo Deuses de Orion. Então eles fingiram, eles tomaram a identidade de outras pessoas, dos deuses de Orion. Muito pilantra mesmo, viu, os dois. Eu jamais queria fazer parte da família deles assim. They both used alter egos to accomplish Eles ambos usam alter egos para this obter isso, porque because the old records from os velhos históricos ancient times were still dos tempos ancientes ainda around, estavam ao redor and they did not have access to them all. e ele não tinha acesso para tudo isto. Therefore, Entretanto, daí, the best way they could accomplish o melhor modo qual ele poderia obter isso this was to take on the persona seria em obter, personalizar ou associar-se ou assumir um caráter, of the gods and né, goddesses dos of deuses e deusas the heavens. do firmamento. So,
When we research the old mythology, Então, quando pesquisamos as mitologias velhas, whether it's the Sumerian texts, seja Suméria, dos textos the sumerianos, Vedas, the do Vedas, do Incas, Incan mythos, the Maitas, do Maias, Mayans, or any other mythology, ou qualquer outra mitologia, tradition, or culture, outra tradição mitológica ou cultura, we find the same beings showing up in all achamos que existe o mesmo ser, mesma entidade aparecendo em todas as parts of the world partes do under other mundo, names. dentro de outros nomes. This must be understood by the researcher. Isso tem que ser aprendido pelos pesquisadores. Or everything else after that will be a series of Ou tudo isso será eventualmente uma série de incorrect conclusions. conclusões incorretas. What many have problems with Que menos tem problemas is that there seems que tem problemas com as idades, to be an abundance of deities que parecia ser uma abundância de deities all over the world, ao redor do mundo, e daí and therefore, many think that if these deities are visitors, vários pensam que se essas entidades são visitores, they must be coming from different star systems, eles têm que vir de vários sistemas estelares diferentes, independent from each other. Thus, de qualquer um do outro, independente um do outro. we talk about the Dracos, the Falamos sobre os Dracos, os reptilians, reptilianos, the Nordics, the os nórdicos, Greys, the os Greys, os insectoides, the praying mantis, and os Plemantes ou os insectoides, né? all the rest of them. Todos os In our restos ignorance, deles. we have created our own illusion of what is Em nossa ignorância, apenas criamos nossas próprias ilusões. going on in O the que passa-se heavens. no astral. I am not disputing that all these beings I just Não estou a disputar que todos esses seres mentioned exist a qual eu mencionei in a sort of way, existem but em um modo ou forma, I do mas claim, backed up eu proclamo e eu valido by evidence existing por uma evidência existente on this planet and not nesse planeta, e amongst channeled entities. Entre aquelas entidades canalizadas, That these star beings are not separate que essas entidades não são separadas de outras. from each other. They generally belong to one of the two sides in the cosmos. Ou pertence a um lado, de dois lados dessa guerra cósmica. They are either Lucifer's fallen angels, or Eles são ou os anjos caídos de Lúcifer, ou they belong to eles Khan, pertencem ao Khan, que poderia ser o irmão do Lúcifer, ou poderia ser ele mesmo se multiplicando. and Queen Ninzarian Empire. And as suas irmãs, ou Queen Ninja, It's as simple as that, and this is why I have stuck to writing about the Anunnaki, because they are really the visitors to this planet, as far back as 500,000.
brilho do visto. Então eles são realmente os visitores desse planeta há mais ou menos 500 mil anos atrás. 1,000 years, at least. Before that, the Earth was mainly visited by Pelo menos. Antes disso, a Terra era principalmente visitada the Orion pelos veganos de Orion, vegan crew, led by Prince pela equipe vegana de Orion, dirigida pelo príncipe Ninurta. In addition, I am not Em adição, saying eu that não long estou dizendo isto longo before antes. Lucifer came to Gaia. There have Eu não estou falando que muito antes de Lucifer vir para Gaia, não havia been other civilizations outras civilizações. De maneira alguma, sempre existiu from space who have visited civilização do espaço que this planet in teve visitado esse planeta distant ancient times. e distante tempos ancientes. Footprints have been found on Earth that are Marcas de pesadas foram avistadas na Terra half que a são billion years old. metade de bilhões de anos, bilhões But de these anos. beings, who most people call the Anunnaki, are Mas esses seres que vários chamam de Anunnakis our so-called aliens. são o que chamamos de aliens, lógico. Eles são todos os aliens, lógico. They come from different star systems. Eles vieram de estares de constelações diferentes. And from an interdimensional viewpoint, E vinda de uma perspectiva interdimensional, they may look different eles from each other, but parecem they diferente de um do outro, mas still working for eles Lucifer. ainda trabalham para Lúcifer. I was listening to a Pleiadian CD the other day, Eu estava a ouvir um CD pleiadiano do and in ADD that lecture, outro dia. E naquele discurso someone asked them alguém how Pleiadians perguntaram como um pleiadiano parece, look like, and I found their aparenta ser. answer quite interesting. E eu achei as suas respostas um pouco interessantes. They said that they themselves, who Qual eles falaram que were eles speaking on the mesmos CD que estavam a falar através do CD, onde are no CD são from many refugiados different de várias estrelas diferentes. star systems and have gathered together to create a more peaceful environment. E eles juntaram-se para criar um meio ambiente mais pacífico. And they're part of the Pleiades, and they are energy Nessa parte do Pleiades, e que eles são energias, meaning that são they seres de energia, significando que don't have any eles regular don't have nenhum corpo físico physical regular bodies in any dimension, although they em qualquer dimensão, apesar can mock que one up by changing eles podem obter the form of their avatar. ao trocar a forma de seu avatar. But the Pleiades is vast and consists of Mas os Pleiades é vasto e consiste de many different beings. seres diferentes. They said that those souls who inhabit physical bodies Falaram que essas almas que habitam
corpos bodies such as ours. fisicais como os nossos. And they are talking E eles estavam a falar about 3D bodies here. sobre corpos 3D físicos aqui da Terra. Are all created following the human template, Foram todos criados seguindo o template humano, meaning that they have a head, significando que eles eles têm uma cabeça, quer dizer, eles estão falando dos corpos que eles se transformam aqui, ou que eles mimicam aqui. Eles têm uma cabeça, 2 mãos e 2 pés, mas eles são energia. Como eu sempre falo, eu tô com muito sono, estou aqui me forçando para terminar esse vídeo. Já são 3 horas aqui, mas hoje eu tô muito sono. Já não durmo bem há já uns 3 dias. Então, eles sempre dizem, até mesmo os reptilianos, sempre fala que eles têm 2 pernas, blá 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 blá. legs, and a torso. Mas na verdade eles são energias, por Then, energias. they explained, the designers can decide how they want to Então eles explicaram que os designers, né, os criadores podem decidir como eles querem modify the template. modificar o template. Some beings may be small, others Alguns seres podem ser pequenos, may be large and tall, outros podem ser altos e grandes, maiores, and some can be blue and e outros podem ser azul have psychic abilities. e ter habilidades psíquicas elevadas, Depending on how much dependendo DNA is activated. O quanto de DNA é ativado, entenda isso, né? Eles brincam com DNA, tudo é DNA para eles. While others have less so. Some Enquanto outros têm pouco. Então quer dizer que alguns têm mais a variedade de DNA do que o outro, porque onde eles vão, eles coletam DNA de todos os planetas que eles exploram, que eles invadem, eles tiram DNA para fazer outras espécies em outro lugar. are giants. There are those who Então eles falam aqui que alguns são giants, have hair, while others don't. que existem aqueles com cabelos e outros carecas, eu vi muito And carecas. so on. Enquanto outros não têm cabelo, uns têm, outros são careca, e aí por The reason I diante. find this interesting is that we E a razão que eu achei isso interessante know that é EA que fled nós sabemos que Ia to the Pleiades a few fugiu para o Pleiades pouco tempo times and created hybrid e criou híbridos lá. races there, as Então ele fugiu para o Pleiades algumas vezes e criou raças híbridas lá. he's done here. Those who E como também ele fez aqui na Terra, ele criou também raças híbridas. whom the Pleiadians are taught Então, feitos aqui, então aqueles os Pleiadianos falam, talking about on the CD, are exactly these hybrids that EA and são exatamente esses híbridos que Ia probably provavelmente, ISIS as well. provavelmente Isis, que Isis também criou. Created a Isis e Nimá, a irmã deles, também a Ishtar. over there. These Create over there, disse humanoides. Eles criaram aqui, tiraram o DNA daqui e levaram para lá.
E os DNA de lá, eles também misturados com esse corpo que a gente veste. Humanoids are also all working for Lucifer. E esses humanoides mestiços, que são híbridos, também trabalham para o Lúcifer, Although they don't have embora the fire of the goddess, eles não tenham o fogo da deusa, as Earth humans have. como os humanos terrestres possuem. They are still our space cousins. Eles ainda são nossos primos do espaço. Only the goddess herself can create such a fire E apenas a deusa pode criar connection. uma conexão com fogo. And although we know that Lucifer E apesar que sabemos que o Lúcifer has tried tentou usando using technology, tecnologia, he has never managed to ele nunca jamais conseguiu obter ou conseguir accomplish that goal, and he never will. conseguir essa missão, né? Ele jamais teve o poder de conseguir imitar a rainha, porque eu falei em outros vídeos que existem seres que quer matar o próprio Criador e tomar o lugar deles. E nesse caso é ele quer matar a mãe dele é a rainha de Orione, quer matar a rainha e ficar no lugar dela, entende? Ele quer matar mesmo a própria mãe para ficar no lugar dela, ele e o irmão dele. E eu acho também que a irmã também, que não vale nada. Então todos eles planejam ter controle desses firmamentos, dessas galáxias, desse solar sistema aqui, e tirar, quer dizer, impeach a rainha, entende, do comando, e eles obter o comando dela e ficar no lugar delas. Mas eu espero que eles jamais possam ter essa possibilidade, porque eles vão abusar do domínio, eles vão abusar do controle, como eles fazem aqui. Isso é uma violação das leis cosmológicas. E eu vou dormir, que eu não aguento mais pensar esse vídeo, eu vou dormir.